Estamos de volta com o nosso Santa Receita, né? Agora para falar sobre direito de família. De acordo com a pesquisa, uma pesquisa de estatísticas do Registro Civil, que foi divulgada pelo IBGE, em todos os estados brasileiros há predomínio de mulheres responsáveis pela guarda dos filhos após o divórcio. Em 70,8% dos casos, as mães ficam com a guarda dos filhos. Para falar sobre esse assunto hoje aqui no programa e explicar os diferentes tipos de guarda dos filhos que nós temos aí previstos na legislação, né? Está aqui o advogado de família e sucessões, doutor Danilo Montemurro. Tudo bem, doutor Danilo? Como vai? Tudo bem, tudo ótimo. Satisfação estar aqui novamente. Eu que fico feliz com a sua presença aí, que vamos estar ajudando com certeza muitas famílias e vamos estar respondendo a sua pergunta. Mande através do e-mail santareceita@tvaparecida.com.br. Mande através do WhatsApp também, que o doutor vai responder, né? Agora, o que eu falei é o que se imagina mesmo. Então, a situação ainda continua muito clara no Brasil. Normalmente é a mãe quem fica com a guarda. Olha, é importante a gente esclarecer e distinguir guarda de outros aspectos. Tá bom. Normalmente é a mãe que fica com a custódia da criança. Qual a diferença entre guarda e custódia? A guarda são atributos, obrigações, munus, é obrigação decorrente do poder familiar, que ambos têm. Pai e a mãe têm essa obrigação com os seus filhos. Isso decorre da guarda. A custódia é onde vai ser estabelecido o lar fisicamente daquela criança. Bom, mas é o que o povo entende como guarda. Isso. Então, quando o doutor falar custódia aqui, é o que você acha que é a guarda, é isso? Exato. Que normalmente se fala popularmente de guarda dos filhos, ele ficou com a guarda do filho, ela ficou, mas é a custódia. Na verdade, legalmente, é custódia. Essa diferenciação é importante para a gente distinguir guarda de custódia, para entender o porquê da guarda compartilhada. Tá certo. Então, vamos começar por ela, já que existem quantos tipos? Nós temos a guarda unilateral, exercida por um dos genitores, e a guarda compartilhada, exercida por ambos. São os dois tipos de guarda existentes. Hoje no país. Dá para explicar cada um deles para gente? Então, a guarda, ela é uma obrigação. Ela não é um direito. Você não tem o direito de ter a guarda dos seus filhos. Tiver o filho, vão ter que Você tem a obrigação pela guarda. Exatamente. São os atributos dessas obrigações pertinentes ao cuidado, à educação, à saúde com os seus filhos. Isso decorre da guarda. Isso é guarda. A custódia é onde essa criança vai dormir, vai ficar, vai estabelecer como um lar. A guarda compartilhada ela é exercida pelo pai e pela mãe, ou seja, ambos têm essa obrigação pelos pais, e a guarda unilateral, quando atribuída a um dos genitores, vai ser exercida pelo pai exclusivamente ou pela mãe exclusivamente. E nos dois casos, há direito de visita e de estar com essa criança, ou o cônjuge que não ficou com a guarda, é isso? Sim, e eu diria mais, não é só direito, é obrigação. Dever, obrigação também. É direito da criança ter a visita do pai e a visita da mãe. E nenhum pode proibir, né? Nós estamos falando desse tema porque está dando aí uma bafafá, continua dando na novela aí das 9 da Rede Globo Televisão, A Força do Querer, que está em seus capítulos finais. Essa coisa de guarda de filho, de às vezes nem ser o filho e a pessoa ganhar a guarda. Isso acontece muito na vida real ou não? De ser exercido por uma outra pessoa? Não, assim, por exemplo, tem um caso aí de um cantor muito famoso que a mulher pedia pensão, lutou, entrou na justiça, foi em programas de televisão, falou que queria pensão porque ele não pagava pensão, ele foi preso e depois resolveu fazer um DNA e nem era o pai das crianças, no caso gêmeas, né? E a mulher estava pedindo pensão e ele nem era o pai. E se acontece um caso desse? Primeiro, a gente tem que estabelecer... Toda decisão judicial ela é pautada sempre no melhor interesse da criança. A criança é a fundamental. Os interesses dos pais, o interesse do pai, o interesse da mãe vem em segundo plano. Então, primeiro o interesse da criança. Se aquele pai, ainda que não tenha sido pai biológico, estabeleceu laços afetivos com essa criança no decorrer do tempo... Ele pode ser considerado pai? Ele é pai. Ele vai ser considerado pai e ele não pode se furtar a isso, mesmo depois de um exame de DNA. Tá, mas a justiça pode favorecer esse caso, esse pai, porque exerceu, né, o papel de pai mesmo sem ser pai biológico? Sim. Com direito à visita, com a guarda, inclusive? Sim.
Eu digo que a relação afetiva estabelecida entre uma pessoa e outra, ainda que não haja laços biológicos, ainda que não haja coincidência genética, é mais importante, é mais fundamental do que qualquer outro tipo de aspecto civil ou biológico. O laço afetivo é mais importante. Tá certo. Agora, é exatamente o que está acontecendo lá na novela que eu estava comentando. E por isso que a gente diz que não é só a pensão que a criança precisa, né? A criança precisa da participação, do amor, do carinho. E na guarda, exatamente isso, né, doutor? A assistência material que decorre da pensão é fundamental, uma criança precisa, mas não precisa só disso, precisa da assistência moral também. E por isso, na guarda, tem o dever de ver esse filho mesmo. Exatamente, tem o dever de ver, tem o dever de acompanhar, tem o dever de educar, tem o dever de dar carinho, tem o dever de dar suporte emocional. Tá certo. Eu já tenho perguntas aqui para você. Olá, Claudete, eu gostaria de perguntar sobre meus 2 netinhos. Eles ficam com o pai durante a semana, porque os pais são separados, né? Então, ficam com o pai. Como a minha filha trabalha e ainda faz faculdade, então ela fica com as crianças nos finais de semana, aos sábados e domingos. Pois o pai, às vezes, fica irritado por minha filha demorar um pouco para ir buscar as crianças com ele. Então, ele fala que não precisa mais ir buscar as crianças. Não veio até agora, então não venha mais, se atrasou, aquelas coisas, né? Ela corre algum risco de perder as crianças? Agradeço, beijos. A Neide é de São Paulo, capital. Eu entendo a sua preocupação, né, Neide? Porque as crianças ficam com o pai pela situação da mãe. A mãe fica no final de semana, ainda atrasa para buscar e ele fica dizendo aí, atrasou, não precisa mais vir. Ela corre algum risco, doutor? De perder os filhos, nunca, né? Ela pode ter o risco de ter uma decisão judicial que determine, que reconheça uma eventual alienação parental, que reconheça um eventual descumprimento nas suas obrigações enquanto mãe, quando daquilo que foi fixado de regime de visita. Se isso foi descumprido, o juiz ele pode adequar esse regime de visitas segundo o melhor interesse da criança. Ele vai verificar aquelas condições específicas daquela família específica e vai determinar um regime de convívio que melhor atenda aquela criança. Tá, mas isso não corre o risco de perder. Agora, existe algum risco? Em algum caso, os pais podem perder a guarda dos filhos? E aí, esses filhos ficam com quem? Pode perder, inclusive, não só a guarda, mas pode perder o poder familiar. Ter o poder familiar suspenso temporariamente, ter o poder familiar até mesmo extinto, dependendo do comportamento que ele tenha em relação aos filhos. Que casos? Qualquer comportamento que coloque em risco a saúde física e emocional de uma criança é passível de ter suspenso ou até mesmo extinto o poder familiar. E se houver a suspensão do poder familiar, essa criança é colocada a um parente mais próximo, sob a tutela de um parente mais próximo, que vai ser o seu guardião enquanto houver essa suspensão, ou, em caso de extinção, ele pode, inclusive, ir por um processo de adoção. Nossa, por exemplo, segurar como o Michael Jackson uma vez fez, né, o filho, né? Segurar o filho numa varanda, assim, com a criança para fora. Isso é colocar uma criança em risco? Isso seria motivo? Não. Colocar a criança para pedir na rua, em nome dos pais, ficar escondido e usar a criança como pedinte. Isso o que é? Isso é colocar uma criança em risco, né? Cada caso é um caso. A gente tem que avaliar o caso concreto, saber exatamente o que aconteceu naquela família para avaliar o grau de lesão ou de iminente lesão que esse pai ou essa mãe colocou. Isso já seria um motivo para ter essa guarda talvez suspensa. Aquele pai que é viciado em drogas, por exemplo, e não tem controle de si, pode colocar em risco a saúde psicológica, se for denunciado, pode perder. Perder não, mas pode ter suspenso o poder familiar. Mas esse poder familiar, o que é, doutor? Qual a diferença do poder familiar para a guarda? A guarda decorre do poder familiar. Então, imagina que poder familiar guarda é a espécie do gênero poder familiar. Poder familiar é mais amplo. Poder familiar nasce
com a paternidade, com a filiação, com a relação de parentesco por filiação. Isso é poder familiar. E o poder familiar é toda a obrigação relacionada ao seu filho. Desde simples decisão de com que cor o tênis vai para a escola a criança, com que se vai de casaquinho, se vai sem casaquinho, até decisões mais importantes como vou mudar de país, vou morar no Brasil, vou morar fora, vou estudar numa escola XYZ. Tudo isso decorre do poder familiar. A guarda é um pouquinho mais estreito. São relações mais, vamos dizer, menos importantes com relação ao seu filho. Disso decorre a guarda. E a criança tem algum livre-arbítrio em algum momento na vida para contar que está sendo colocado em risco, para contar que, por exemplo, a mãe bebe, o pai usa drogas, que se sente inseguro? O juiz leva isso em conta? Pode levar isso em consideração, mas com muita cautela. Tá. Sempre com muita cautela, porque criança é fácil de ser persuadida, é fácil de ser levada a dizer coisas que realmente não aconteceram e fantasia, né? Então, pode ser ouvido com muita cautela, sempre com auxílio de uma assistente social, de uma psicóloga. Mas pode denunciar os próprios pais? A Wanda Rocha, deixa eu ver de onde ela é, Campinas. A minha vizinha tem um filho menor de idade e deixa com a tia para criá-lo, porque ela casou e o menino não quis ficar com a mãe. Ela pode perder a guarda, o menino não tem pai. Abraço para você, Wanda. Pode, se ficar caracterizado, é que eu não sei exatamente, a gente tem que avaliar o caso concreto, né? Se no caso concreto ficar caracterizado o abandono de incapaz, ela pode não só perder a guarda, como ela pode responder criminalmente, inclusive. Nossa, então conta lá para ela. Tamília Guilherme, minha ex-esposa me colocou na justiça e solicitou 30% de pensão, mas eu tenho mais 2 filhos. Bom, é sobre pensão, mas vamos responder para ele que está preocupado lá. O que devo fazer? O valor da pensão é sempre fixado no binômio necessidade-possibilidade, no quanto que a pessoa precisa e no quanto que quem paga. O juiz leva isso em consideração? Depende, né? Se você já tem um filho e tem outro filho, o fato de nascer um outro filho com uma outra família, por si só, não é motivo para diminuir o valor da pensão. Tem que avaliar o caso concreto. Se houver expressiva, extraordinária mudança na condição, na possibilidade, aí sim. Doutor Danilo Montemurro é advogado de família e sucessões. Vamos agora lá para Pernambuco, falar com a Mércia de Bezerros, Pernambuco. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber, quando o pai da criança vem a óbito, a avó paterna tem o direito à guarda ou não? Não, a guarda continua com a mãe. E se não tiver mãe? Se não tiver mãe, pode. Ela pode assumir a guarda, ela pode assumir a tutoria da criança, ela pode ser tutora dessa criança. Assim, ela pode. Mas se houver mãe, ela não pode ter a guarda, mas ela tem o direito de visita. Ela tem o direito de convívio com o neto. Aliás, mesmo que não houver o falecimento, tá? Os avós têm direito, sim, de convívio com os netos. Tá certo. Eu volto com o doutor, não? Volto? Então tá. Então eu vou lá dar um recadinho e já volto, tá? Assim você toma uma aguinha, se quiser um cafezinho, pede aí, doutor. E você... Bom, eu volto aqui pra gente continuar conversando hoje com o doutor Danilo Montemurro. Pode colocar perguntas aí no vídeo pra mim. E esse é um assunto para mais de metro, né? Como se diz, né? Porque o que tem de dúvida, o que tem de pergunta... Então, no caso da Mércia lá de Bezerro, de Pernambuco, se já era viúvo e aí morre e fica com filho pequeno, os avós paternos têm mais direitos do que os maternos, é isso? Não. Não? Não. De forma igual? Se a criança ficar órfã de pai e de mãe... Não importa quem morreu antes? Não importa. Os avós podem assumir a guarda. O juiz ele vai dar a guarda àqueles avós que melhor tiverem condições do exercício dessa guarda. Tá certo. A Glaucilane Esmeraldas, Minas Gerais, é de longe, é de Minas, e Esmeraldas eu não sei onde fica, mas a cidade tem um nome lindo. Meu irmão teve gêmeos com uma mulher que já tinha outros 4 filhos. Os outros 4 dela ficam soltos pela rua, depredando as coisas dos outros, brigando, e ela não tá nem aí. Meu irmão tá pensando em pedir a guarda, mas acha que por ser solteiro e os meninos pequenos, ele não vai conseguir. Quais as chances dele? Os gêmeos têm 2 anos. Pois bem, essa mulher, que eu não sei quem é,
ela já tinha 4 filhos, aí se envolveu com o irmão aí da Glaucilane, teve gêmeos, mais 2. E os 4, segundo a cunhada aí, tá dizendo, né, contando pra gente, já é rolo de família, né? Mas que ficam soltos. Então o irmão tá preocupado. Se não toma conta desses, imagine os meus que são pequenininhos. Ele tem alguma chance? Tem. O que tem que fazer? Mais uma vez, é sempre o melhor interesse da criança. Tá. Se ele demonstrar, se efetivamente ficar demonstrado que ele tem melhor condições do exercício da guarda, a guarda vai ficar para ele. O juiz vai determinar que a guarda seja transferida para ele. Qual é o passo, então, doutor, finalizando aqui? Qual é o caminho? O que a pessoa tem que fazer quando ela quer, de alguma maneira, se acha no direito ou está vendo que a criança está sendo prejudicada e requerer a guarda? Qual é o caminho? O que tem que fazer? Não tem outra alternativa senão um processo judicial. Constituir um advogado. Isso tem que ser decidido por um juiz e para que seja decidido por um juiz e seja promovido um processo judicial, tem que ter advogado, seja advogado particular ou advogado fornecido pelo Estado, defensoria pública ou advogado dativo, dependendo da região. Mas tem que ter advogado e promover uma ação. Reunir documentação que demonstre Aí o que vale? Testemunha vale? Tudo. Qualquer prova em direito admitido. Só não vale aquelas provas ilícitas. Mas outras vale tudo. Gravação, imagem. E hoje em dia tá fácil gravar, né? Hoje em dia a gente tem Facebook, né? As redes sociais dão muita demonstração de coisas da vida das pessoas, né? E é comumente... Isso é usada? Sim. Depois das redes sociais, nosso trabalho ficou muito mais fácil. É isso que eu fico imaginando, como facilitou. Sabe por quê? Porque a pessoa só falta, meu Deus, colocar ali a cor da calcinha que tá usando, né? Conta tudo no Facebook. Depois acontece alguma coisa, fala, mas como que estão sabendo disso? Você mesma contou tudo, tem que tomar cuidado com rede social, né? Isso aí. Bom, é uma boa arma, né, de defesa ou de ataque para os advogados. Sim, Doutor, muito obrigada por ter vindo. É sempre uma alegria conversar com você. Fez boa viagem? Sim, graças a Deus. A alegria é minha estar aqui. Muito obrigada. Doutor Danilo Montemurro, advogado de família e sucessões, participando aqui do nosso programa.